1980, 81, 82, pessoas e grupos da educação física, principalmente a partir das universidades, do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, de algumas associações de professores, esse papel subalterno da educação física começa a ser contestado. E aparecem pessoas dizendo que educação física é muito mais do que educar o corpo das pessoas. Aparece, por exemplo, o professor Manuel Sérgio, que foi convidado para vir ao Brasil, dizendo para os brasileiros que a pessoa não tem um corpo, a pessoa é o seu próprio corpo. Portanto, um professor de educação física não está educando o corpo das pessoas, está educando a pessoa. Isso muda tudo. Isso cria um outro status. Né? Ora, então, se nós podemos educar pessoas e não o corpo das pessoas, nós somos tão importantes quanto qualquer outra disciplina. Né? Se a gente romper com essa filosofia de base, essa filosofia que embasa esse dualismo, que embasa essa diminuição do papel da educação física. Então, nós poderíamos dizer, a partir dessas contestações, e várias pessoas passaram a dizer isso, que a educação física é a disciplina pedagógica que educa corporalmente as pessoas. Né? E educar corporalmente uma pessoa é educar a pessoa toda, e não uma pessoa separada em corpo e mente, em matéria e espírito, né? Em corpo e alma, e assim por diante. Muito bem. Só que, quando essas pessoas, no começo dos anos 1980, e apareceu um livro, logo em seguida, a respeito disso, além dos livros do professor Manuel Sérgio, apareceram no Brasil alguns livros. Por exemplo, o livro do professor Vitor Marinho de Oliveira, que se chamava O que é Educação Física. Apareceu o livro do professor João Paulo Medina, que se chamava A Educação Física Cuida do Corpo e as Reticências Mente. E aí os jovens estudantes de muitas universidades começaram a estudar isso e criar movimentos a respeito disso. Foram criados, por exemplo, os encontros nacionais de estudantes de educação física. Né? Foram criados os encontros do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Mas tudo isso requeria não só fundamentação teórica, como uma comprovação prática. Porque, até então, a educação física que existia, pelo menos no Brasil, produzia muito pouca literatura. Muito pouca literatura. O que mais se via, embora alguns grandes escritores, como Ineseu Pena Marinho, né, Darcy Mires do Rego, o professor Manuel Tubino, isso era muito pouco. O que mais se via era uma orgia de práticas, era um fazer por fazer, era um corrigir posturas, hipertrofiar músculos, melhorar a resistência, era uma coisa desvaiada, assim, não tinha pouquíssima fundamentação teórica. Mas, claro que as pessoas que acreditavam nessa educação física, de acordo com a sua fundação, sem nunca ter sequer parado para pensar por que ela foi fundada assim, as pessoas sentiram sei lá, algum tipo de poder ameaçado e reagiram. Reagiram e começaram a cobrar, então, dos, entre aspas, intelectuais da educação física, que contestavam essa ordem, que prática se deveria fazer, então. E, olha, para alguns de nós, essa resposta era muito fácil, a gente já fazia essa prática. Né? Então, por exemplo, eu publiquei, já tinha escrito algumas coisas, publiquei em 1989 o livro Educação de Corpo Inteiro com Práticas, Teoria e Prática. O livro Coletivo de Autores é um livro de teoria e práticas. E várias práticas foram sendo sugeridas. Né? Prática melhor do que a que eu aprendi na minha faculdade, é extremamente fácil fazer algo melhor do que aquilo. Era muito ruim
era muito ruim, não levava a nada, né? O nó da questão, né, que está tentando ser resolvido até hoje, é como que a gente faz esse corte. A partir de agora, nós não seremos mais uma disciplina que educa o corpo das pessoas, mas uma disciplina que educa as pessoas, tendo por foco o movimento corporal, o movimento das pessoas, né? A motricidade que passa a ser o foco de atenção da educação física para educar as pessoas, assim como a química é o foco de atenção para a disciplina química, educar as pessoas, assim como o português, a língua portuguesa é o foco de atenção para a língua portuguesa, educar pessoas. Cada disciplina tem seu foco de atenção. A educação física tem a motricidade. E a educação física, dentro, né, no embalo dessas contestações, resolve ganhar mais status, mostrando que tem um conhecimento próprio. E aí surge um problema gravíssimo. Que conhecimento é esse? Nós éramos uma colcha de retalhos. Então, quando nós dizemos, por exemplo, Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, a gente já fala no plural, ciências do esporte. Várias ciências contribuindo para o esporte. Aí tem o pessoal da biomecânica, o pessoal da bioquímica, o pessoal da biologia, o pessoal da psicologia, o pessoal da, sei lá, de N disciplinas, né, N ciências, contribuindo bem, muitas vezes, né, para a educação física, porque ela não tinha um corpo próprio de conhecimentos. E surgem problemas profissionais, né? Quem ensina o quê? Então, eu, por exemplo, sou licenciado. Vocês devem saber que licenciatura é uma autorização, é uma licença para lecionar, né? Pode ser para outras coisas, mas no meu caso, para lecionar. Lecionar o quê? Uma determinada matéria. Que matéria é essa? E ninguém sabia dizer. Aí surge um grupo que vem dizer que aí surge o movimento pela criação do Conselho Nacional de Educação Física e os Conselhos Regionais de Educação Física. O movimento começou também na década de 1980, e aí ele logo esbarra com um problema. Quem dá aula nas escolas é professor, é licenciado e já é regulamentado pelo Ministério da Educação. Então não saía de um conselho. Aí o conselho e pessoas ligadas aos conselhos passam a criar uma nova figura, o profissional de educação física. E para fundamentar o profissional de educação física, eles criam a figura escolar, né, de formação universitária, chamada bacharel em educação física, com a justificativa de que o bacharel seria, o curso de bacharelado era um curso de formação do profissional de educação física que atuaria naqueles lugares em que a escola não atua, né? Academias, clubes, SUS, onde fosse possível. Ora, o bacharel, desde a sua fundação, lá na Idade Média, era um indivíduo que aspirava a ser cavaleiro. É um jovem de classe abastada, se não nobre, que aprendia o serviço das armas, e depois que ele aprendesse o conhecimento da área, ele faria estágio no exército de um príncipe, de um rei, de um barão, de um duque, e comprovando as suas habilidades, ele poderia então ser sagrado cavaleiro. O espírito da formação continua o mesmo. Uma pessoa que aspira a ser advogado, ela tem que fazer formação, fazer de bacharel em direito. Uma vez concluído o seu bacharelado, ela poderá, se fizer estágios, exame da ordem, etc., tornar-se profissional. Medicina, a mesma coisa, química, a mesma coisa, educação física seria a mesma coisa. O jovem moço ou a moça, aspirantes a ser um profissional na área da educação física, tinha que fazer um
bacharelado, aprender o conhecimento da sua área, concluindo essa formação, fazendo estágios e tendo autorizações para se profissionalizar, se profissionalizaria então. É por isso que a gente não entrega nas mãos do recém-formado em medicina uma pessoa para fazer uma cirurgia do coração, do cérebro. Por quê? Porque ele é apenas um bacharel. Ele tem que se sagrar médico, por estágios, por residências, etc. Né? A educação física seria a mesma coisa. E o bacharelado levanta um novo problema. Que conhecimento, então, ensinar para quem faz bacharelado? Supõe-se que seria o conhecimento típico da área. E qual é o conhecimento típico da área? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Lógico que vocês vão encontrar aqui e ali professores, estudiosos, investigadores, que vão falar para vocês a sua opinião sobre qual é o conhecimento da área. Eu mesmo diria. Né? Mas não há um consenso, não há uma ideia geral entre aqueles que fazem uma das centenas de faculdades de educação física que existe no país, não há um consenso sobre qual é o conhecimento da área. Isso porque temos um bacharelado, né? Porque não temos um bacharelado, que no meu entender devia ser a formação básica de todo mundo, talvez, né? E aí alguns se bandeariam para fazer certas coisas, outros se bandeariam para trabalhar em escolas, mas desde que tivesse esse conhecimento de base. Depois nós seríamos sagrados cavaleiros, cavaleiras, mas não sem um conhecimento que nós autenticássemos como sendo o conhecimento típico da área. A educação física é uma pedagogia de educação que tem como foco a motricidade, que tem como foco, que tem por objetivo educar e ensinar as pessoas que elas são corpo. Você, fulano, é um corpo. Não se envergonhe disso. Enquanto você estiver nesse planeta, esse tipo de vida, você é um corpo. Você, Antônio, você, Mário, você, Augusto, vocês são um corpo. Vocês não têm um corpo. E a educação física tem que ensinar isso para vocês. Eu estou falando de uma ruptura filosófica, de uma ruptura de paradigma, que não vai ser feito hoje, né?